juntos, embora separados, mas com a esperança de que tudo isso passe e todos vacinados possamos nos encontrar presencialmente para mais uma vez falar dessa beleza que é a doutrina espírita em nossas vidas. O tema sugerido: os tempos são chegados. E eu fiquei imaginando que há um momento em que os tempos chegam para todos nós. É o tempo da nossa consciência, é o tempo em que ultrapassamos os limites e sofremos as consequências disso. É o tempo em que nos esquecemos dos compromissos familiares e de afeto e vivemos infelizes. É o tempo em que Jesus nos aponta tantos caminhos de misericórdia e de bênção, mas nós, às vezes, estamos distantes desse conhecimento, dessa beleza para a qual nós fomos criados. Há um tempo em que nós não podemos mais ignorar que somos o passado em forma de presente, mas que estamos ligados aos nossos deveres. Me recordo sempre de seu Eurípides Bassanufo, que diz: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Bem diferente daquilo que em geral nós pretendemos. Quantas e quantas pessoas eu conheci ao longo de 48 anos de palestras que faço. Comecei aos 16 anos e nunca mais parei, que me diziam: ah, Maíse, pode contar comigo assim que eu terminar meus estudos. Depois a pessoa dizia: assim que eu me casar. Depois dizia: assim que meus filhos crescerem. Depois afirmava: assim que eles saírem desse período difícil que é a adolescência. Ah, Maíse, conte comigo, assim que eles se casarem. Ah, pode ter certeza que eu venho ajudar assim que meus netos não precisarem mais de mim. E para muitos, a desencarnação chegou antes, sem que realmente pudessem algo construir ou realizar em termos de trabalho no bem. Eu tenho certeza que todos nós, depois de pouco mais de um ano de pandemia, em que com certeza, se não perdemos um familiar, perdemos amigos, perdemos colegas, soubemos de verdadeiras tragédias que aconteceram. As pessoas nunca estiveram tão sozinhas e ficamos sim afastados uns dos outros pelas próprias circunstâncias de cuidado conosco e com os outros, mas há momentos em que egoisticamente nos esquecemos de nos preocupar de verdade com o outro. E aí a nossa vida, de certa forma, por mais feliz que seja, perde o real sentido. Muito antes de Jesus vir à Terra, todas as Escrituras falavam que o Salvador viria. E claro, ao longo de gerações, as pessoas imaginavam que só seriam felizes quando o Salvador chegasse. O problema foi que o Salvador não era bem aquilo que as pessoas imaginavam. Ele vinha falar de sacrifício, ele vinha falar de luta, ele vinha falar de renúncia, ele vinha falar de total dedicação ao coração alheio. E por isso as coisas ficaram bem complicadas. Por isso, até mesmo entre os discípulos, havia opiniões diferentes. E é famosa aquela história que Humberto de Campos lembrava a Chico, da reunião feita no mundo espiritual 100 anos antes da vinda de Jesus à Terra, quando aqueles que seriam seus primeiros seguidores estavam reunidos e Jesus lhes falou longamente das lutas que aconteceriam. Ele, o governador da Terra, viria à Terra para trazer a mensagem maior, mas não queria enganar a ninguém. Falou que o sacrifício da própria vida ali para a maioria
Era o que ia acontecer. E contam os espíritos que, ao final da reunião, inebriado de paixão pela tarefa que viria, um dos presentes se levantou e disse: Senhor, de todos que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. Era Judas. Por isso, os tempos também chegam para nós quando, fora da matéria, nós, inebriados daquilo que nós precisamos fazer, prometemos realizar muita coisa. E os espíritos amigos não negam que, invariavelmente, procuram acalmar o nosso coração. Olha, vamos com cuidado. Tem certeza? Tem certeza que você já está preparado para encontrar fulano nessa próxima existência? Ele não mudou muito, você também não. As circunstâncias serão semelhantes ao tempo em que vocês fracassaram juntos. Mas nós, segundo eles contam, inebriados de esperança, prometemos tudo. E quando voltamos à carne, enganados novamente, por qualquer coisa nos queixamos. Que Deus não existe, que se existe nos abandonou, que as circunstâncias são sempre contra nós. Nós espíritas então somos famosos. Mas ainda ontem eu estava no centro. Ainda ontem terminei meu tratamento. Ainda ontem assisti palestra. Ainda ontem botei meu nome no trabalho que vai acontecer na próxima semana. Quem, por exemplo, vou citar só um exemplo, já organizou um almoço beneficente dentro do movimento espírita, sabe muito bem do que eu estou falando. Meu Deus! As reclamações são inúmeras. Se você cobra de crianças maiores de determinada idade, que absurdo! Como que o espírita cobra num almoço de crianças? Criança não come nada. Eu confesso que conheci crianças que comiam muito mais do que o adulto. Há muitos anos atrás, eu estava no Rio de férias e fui assistir uma peça de teatro, Vida Além da Vida, que então o diretor da Globo, Augusto César Vanucci, levava pela primeira vez aos palcos cariocas. Ele já desencarnou há muitos anos, mas naquela época foi uma coisa maravilhosa, porque pela primeira vez ele falava no palco da reencarnação, do processo obsessivo, era uma linda história. Aquilo superlotou no Rio de Janeiro e depois espalhou-se pelo Brasil. Mas eu estava na fila para comprar o meu ingresso e havia um casal atrás de mim. Ainda tive tempo de ouvir o rapaz dizer à jovem: O quê? R$2? Não era real na época, era cruzeiro, uma coisa assim. Era bem barato o ingresso, como só os espíritas sabem fazer. Como? Não é espírita a história? Ah, os espíritas têm a obrigação de fazer as coisas de graça. Gente, eu tive que chamar todas as forças que me ajudam para não virar e contar a ele o que era ser espírita. Porque eu ia perder meu tempo, eu estava de férias, ia ser complicado aquela hora da noite encontrar o centro espírita aberto para me receber depois da energia que ele ia me lançar. E por isso me afastei, mas me lembro que nunca me esqueci desse comentário. Ele achava que o espírita tinha que ceder ao público tudo de graça. Cá entre nós, graças a Deus, as forças do bem não nos cobram todo o conhecimento maravilhoso que, através da mediunidade, tantos médiuns nos trouxeram. Mas